sou Joseph Young, diretor da revista Minérios, e nós estamos recebendo aqui hoje Fernando Elias, que é diretor de regulação e comercialização da Casa dos Ventos. Reconhecidamente uma das pioneiras, né, do ciclo vitorioso da energia eólica aqui no país. E o Fernando vai nos relatar como a autoprodução de energia pode tornar as mineradoras mais sustentáveis, né? E também relatar o case de sucesso da Anglo American. Fernando, então, para abrir nosso bate-papo, gostaria de perguntar de como a energia eólica superou aquele conceito antigo, né? De que ela é tão instável quanto os ventos. Excelente pergunta, José. Excelente pergunta. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês da revista. É sempre bom ter essa oportunidade de expor aqui a nossa solução e também o caso específico da Anglo, que foi um caso bem emblemático e bastante, vamos dizer assim, que teve bastante sucesso na sua implementação. Bom, a questão da energia eólica, a tecnologia vem evoluindo ano a ano, então tem uma curva de avanço tecnológico bastante expressiva, não só eólica, mas solar também, né? Então as renováveis, elas têm ganhado esse espaço cada vez mais, justamente porque tem evoluído ao longo do tempo. Então, à medida que aumenta a eficiência e o custo reduz, fica mais acessível, mais competitivo e consegue trazer não só o benefício ambiental da fonte em si, de ser uma fonte renovável, mas também da competitividade. Bom, as máquinas hoje em dia são do patamar de acima de 4 megas. Quando começou a eólica aqui no país com Proinfa, lá nos idos aí de 2010 a 2012, nós tínhamos máquinas de no máximo 1 mega, né? Às vezes máquinas de 300 kW. Então, em 10 anos, houve um avanço significativo em termos de potência e tamanho das unidades. E com isso, óbvio que veio também a melhoria em termos de controle, né, em termos de estabilidade e tudo mais. Bom, essas usinas, elas estão conectadas no grid, né? Então o grid seria a grande bateria do nosso sistema, né? Então a gente joga toda essa energia no grid e a Anglo American, por exemplo, que está lá em Minas Gerais, acessa essa energia via contratos, né? Então hoje, o que eu posso te dizer, tá? É claro que é uma fonte que depende do vento, então sempre que venta, gera, quando não venta, não tem jeito, não vai ventar, né? Mas como as máquinas estão cada vez maiores, os rotores maiores, vamos dizer assim, a permanência do vento é maior também, tá? Então as máquinas geram mais ao longo do dia. Aí, por consequência, tem mais eficiência. Certo. Então acho que aqui também cabe perguntar, né? Na medida que as máquinas evoluíram, os custos, vamos dizer, de produção do quilowatt foi caindo, né? Exatamente. E isso de fato aconteceu? De fato aconteceu. E isso ficou bastante explícito no mercado nos leilões de 2018 e 19, 18 e 19, quando os preços da energia eólica ficaram abaixo do patamar de R$100 o megawatt-hora. Até então, você via preços nesse patamar só de usinas como Belo Monte, Giral, Santo Antônio, que conseguiam vender seu megawatt-hora abaixo da casa dos R$100. Quando vieram as eólicas nesses leilões e conseguiram ofertar no mercado regular, né, preços abaixo de R$100 o megawatt-hora, os grandes consumidores livres que não acessam esse mercado regulado falaram: eu também quero poder comprar essa energia nesse patamar no longo prazo. Tá certo. Longo prazo, né? 10 anos e assim por diante. 10, 15, 20 anos. Normalmente 15, 20 anos. E, então, de fato, toda essa questão de
aumento da eficiência, da capacidade, refletiu no menor custo da geração da energia. Você acha, né, que o crescimento da eólica teria contribuído, por exemplo, uma certa estagnação nos novos projetos de PCHs? Porque antigamente o PCH era a grande jogada, porque o custo de implantação era baixo, a bacia era pequena, né? Pequenas quedas podiam ser aproveitadas, né? Exatamente. Assim, tiveram algumas variáveis que explicam essa diferença entre a progressão da eólica e a regressão da PCH, né? Então, tem alguns fatores muito importantes da eólica, e um deles é que a gente tem uma cadeia nacional bastante fortalecida. Então, os principais fabricantes do mundo têm fábricas no Brasil, montadoras no Brasil. Então, a gente conseguiu criar uma cadeia de industrialização nacional muito forte aqui no país. Isso explica um pouco do sucesso. Por que eu digo isso? Porque a PCH tinha isso, mas como o mercado foi se perdendo, acabou que foi se desindustrializando também. Sim, sim. Então, esse é um fator que explica, tá, de certa forma, essa questão. Mas o outro ponto, Joseph, é o seguinte, é a questão da competitividade também. Tá? PCH, eu arrisco dizer que tem um preço quase que o dobro do preço da eólica. E se você imaginar que o megawatt-hora é o mesmo, você como consumidor tende a optar pela eólica, porque de certa forma as duas são renováveis, né? A eólica tem até um apelo maior, porque não cria uma barragem no rio, tem muito menos interferências, né, no meio ambiente. Os dados dos últimos leilões regulados, né, que são leilões competitivos, e nos leilões o governo contrata por fonte. Você vai ver que contratou a eólica a 170, estou falando grandes números aqui, e contratou PCH próximo de R$300 o megawatt-hora. Então, é uma diferença... Fatos, né? É evolução mesmo. São diferenças significativas. Tá? E, além disso, eólica é um projeto de fácil e rápida implementação. Tem um rápido trâmite ambiental, tudo que a PCH não tem. Assim, a PCH é uma obra, apesar de ser denominada pequena central hidrelétrica, é uma obra bastante robusta do ponto de vista de volume de concreto, aço, logística, né? Logística, de engenharia mesmo, porque você tem que fazer um desvio do rio, muitas vezes, fazer túnel. Então, são obras grandiosas, apesar do nome ser pequena central. Tem espaço para todas, tem espaço para todas. A questão toda é a competitividade. Certamente a Anglo, quando for contratar uma energia, vai pensar no custo do megawatt-hora, porque isso reflete na sua competitividade também como seu produto final. Claro, considerando que ambas têm os mesmos atributos ambientais, talvez uma até mais que o outro, e ainda mais competitiva, naturalmente o mercado opta por essa solução, e foi o que aconteceu aqui, e isso tende a se perpetuar. E isso ia até te perguntar, né? Quais foram os fatores que foram decisivos, por assim dizer, né? Para convencer a Anglo a se tornar, não só comprar a energia dessa fonte eólica, mas também se tornar um autoprodutor de energia. Excelente pergunta, Joseph. Essa foi uma... E a gente está falando da Anglo aqui, mas isso vale para outras empresas também. Essa questão, muitas vezes, nasce dentro da própria empresa. Ela, com a sua diretriz, com o seu business plan, com sua diretriz de negócio, elas estão tendendo, e você com certeza está acompanhando muito bem esse movimento, né, na área de mineração, elas estão com essa tendência de uma redução de pegada de carbono. Né? A própria Anglo tem metas aí de ser neutra em carbono até 2040. Então, essa é uma iniciativa que parte da própria empresa. Nós, do nosso lado, somos facilitadores. Nós conseguimos entregar o produto que essas empresas precisam para reduzir sua pegada de carbono. E talvez seja o primeiro movimento, o primeiro passo, que é o passo mais simples, que é
contratar de fonte renovável um insumo básico, né, que é a energia elétrica. Então, talvez, dentro de todo o processo industrial que existe, esse seja o passo mais fácil e rápido de ser implementado, que é justamente trocar o fornecedor de energia elétrica. Não quero comprar do grid, que o grid tem um mix que inclusive tem termoelétricas. Não quero comprar de termoelétricas, muito menos. Talvez não quero comprar de grandes hidrelétricas, porque isso não tem um apelo tão ambiental quanto os acionistas, os stakeholders e a sociedade percebe e requer. E eu quero agregar uma nova oferta de energia. Não quero também, eu não quero apenas trocar o meu fornecedor, eu quero agregar à matriz uma energia mais renovável. Então, esse é um movimento que a Anglo tem, é um movimento que a Vale tem, é um movimento que outras mineradoras estão também tomando. A gente tem outras empresas siderúrgicas, químicas na nossa carteira como clientes, que estão exatamente nessa mesma toada, seguindo esse mesmo movimento, e ver na Casa dos Ventos, ver na nossa empresa como uma grande fornecedora de energia renovável, é um facilitador para essa tomada de decisão. Não para tomada, na verdade, para a implementação dessa decisão que já foi tomada, inclusive. Certo. Agora, é claro que, de novo, voltando ali à comparação da PCH, isso tem que estar aliado a um custo, né? Às vezes as empresas estão até dispostas a pagar um prêmio para isso. Mas no nosso caso, elas ainda economizam, o que faz com que essa tendência seja ainda mais simples, né? Ainda mais viável, ainda mais atrativa. A mineração, pelo fato de estar trabalhando em campo aberto, né? Produzindo minério num depósito, né? Então, ela tem muito esse viés de trabalhar pela preservação ambiental e pela recuperação das áreas impactadas, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente, no meu entendimento, digamos assim, imaginei que a Anglo American comprou uma parte, né, de um parque eólico já existente, né, com cronograma de entrar em produção, a partir de que dia, etc. Me corrija se eu estou errado. A Anglo, ela assinou um contrato de compra e venda de energia com uma usina que não existia ainda, queria existir depois de 2 anos, algo em torno de 2 anos, e ela exerceu a opção, mas aí sim, ela comprou parte das ações dessa usina quando ela já estava em operação. Aí sim, ela já estava em operação. Mas ela assumiu o compromisso de comprar a energia dessa usina antes mesmo da usina existir. A usina estava no início da sua implantação ainda. Isso é bastante comum, principalmente, por exemplo, nos contratos regulados, nos leilões que a gente vende para o governo, né, energia. O leilão o governo dá um prazo de 3 a 6 anos entre a venda e a entrega da energia, que é justamente o tempo de você começar a implantar e operar a usina. E não foi muito diferente aqui com a Anglo. Nós assinamos o contrato de venda de energia 2 anos antes da usina entrar em operação. A usina entrou, inclusive, de forma antecipada, e então a Anglo tinha uma opção, ela exerceu a opção de comprar as ações, parte das ações da usina, para ser uma investidora. Então, hoje a Anglo não só é uma consumidora de energia renovável, mas ela também é uma investidora nesse tipo de segmento. E claro que, uma vez que ela investe na própria usina, ela não é simplesmente uma consumidora, ela passa a ser uma geradora, ela tem alguns benefícios, né, que a própria lei prevê. Então, isso também dá uma melhor previsibilidade dos custos de energia que ela tem ao longo do tempo. Então, à medida que você opta por se tornar também um investidor, um gerador, claro que com parceiro, né? Nesse caso, ela entrou nós somos operadores da usina, mas ela é sócia, então ela, além de ter
um compromisso maior, né, de demonstrar um compromisso maior na sua intenção de redução de carbono, porque ela está investindo no negócio, está alinhado, não só na compra, mas também como investidor. Além disso, ela tem outros benefícios também, como uma maior previsibilidade dos seus custos. Então, é bastante positivo, é um modelo que tem muito sucesso, e esse é o modelo que viabilizou essas usinas que vendemos para a Anglo, 3 usinas, mas viabilizou outras 20 usinas da Casa dos Ventos. Então, e está viabilizando outras. Então, é um modelo super certo, super importante, super positivo para os consumidores e tem tido bastante sucesso no mercado. Conta um pouco para a gente qual é o estágio atual do Complexo Rio do Vento, que é um dos maiores do mundo. Quando começou, em que pé está hoje, quando é que ele atinge, vamos dizer, a capacidade nominal, né, máxima? Sim. Ótimo, que bom que você fez essa pergunta. O Complexo Rio do Vento ele foi construído, ele foi pensado em 2 etapas, uma de 504 megas, inclusive com 8 usinas, inclusive essa primeira etapa das 8 usinas, 3 foram destinadas a esse projeto com a Anglo-América, e tem uma segunda, então já está 100% em operação comercial, esses 504 megas, ele começou a entrar em operação comercial em junho do ano passado e concluiu agora em dezembro. Então, todas as máquinas hoje estão completamente em operação comercial. E nós temos a outra fase em início de implantação, outros 540 megas. Então, estamos falando aqui de um complexo de 1.044 megas, tirando os complexos que existem na China, que a gente não consegue mapear muito bem, seguramente é o maior do mundo, eólico, onshore. Então, é um grande empreendimento. E essa segunda etapa, nós já está também 100% contratada, em regime também de autoprodução, na maior parte das vezes, na maior parte do volume, e deve entrar em operação comercial, o cronograma é que entre em meados do ano que vem. Então, a partir de julho do ano que vem, essa segunda fase do complexo também estará 100%, vai iniciar a sua operação comercial. Já vai estar em ramp-up de operação. Eu imagino que um programa tão extenso, né, e tão ambicioso, até em termos de dimensões, né, que a Casa dos Ventos tenha contratado, vamos dizer assim, os serviços de engenharia, os fornecedores das torres, dos aerogeradores, provavelmente fez um programa também amarrando parceiros assim de longa experiência e confiáveis. E você pode mencionar, enfim, alguns deles assim como tendo contribuído para o sucesso do parque, do Complexo Rio do Vento? Sim, ótima pergunta. Joseph, aqui para responder a sua pergunta, a gente tem que entrar num pouco do conceito. Tá? O conceito que a gente entende como excelência aqui. Primeiro que esses parques, essas usinas vão operar no longo prazo, junto com outros acionistas, né, como é o caso da Anglo, e cujo nosso compromisso de energia é de 15, 20 anos. Né? Então, o que nós pensamos aqui? Nós pensamos que, e outra coisa, esse projeto, ele não só é o maior, mas ele é um dos melhores. Até voltando um pouco aqui, a Casa dos Ventos é a maior desenvolvedora de projeto eólico do país. Mais de 1/3 de usinas eólicas que estão em operação ou em implantação no país foram desenvolvidas pela Casa dos Ventos. E além disso, nós temos um pipeline ainda de projeto em desenvolvimento muito grande, mais de 12 gigawatts. Dentro desse pipeline, nós escolhemos a dedo aqueles que têm um melhor fator de capacidade. O que significa isso? É aquele que, se colocar uma turbina ali, é o que vai gerar mais energia. Então,
uma vez que nós vamos ter parceiros de longo prazo, é um casamento, né? Vai estar com a gente 15, 20 anos, e o benefício e a geração dele depende da performance do projeto, duas coisas que a gente tem que garantir. Primeiro, que é um bom projeto, certo? E que vai performar bem. Vai ter uma alta disponibilidade, que vai ter uma alta performance. Bom, então para isso, nós temos que contar com fornecedores de primeira linha. Então, para esse projeto, nós contratamos máquinas Vestas 4.2 na primeira fase e 4.5 na segunda. A fornecedora Vestas é a maior fornecedora de turbina eólica do mundo, não só a maior, mas essas máquinas que contratamos, elas foram premiadas na Europa como a melhor máquina de eólica disponível no mercado. Então, a gente está trabalhando com a máquina mais eficiente e a melhor máquina do ponto de vista de geração eólica. Quando a gente pensa na implantação de um parque eólico, a gente pensa na qualidade desse projeto, e isso depende das medições de vento e o fator de capacidade estimado desse projeto, que esse é o índice que mede sua qualidade. Mas, além disso, a gente contrata as melhores máquinas disponíveis no mercado. Lembrando que hoje a máquina que está disponível no Brasil é a melhor máquina que está disponível no mundo também. Então, hoje nós estamos bastante equiparados em termos da melhor tecnologia disponível. Uhum. Então, a máquina Vestas está no projeto Rio do Vento fase 1, a turbina 4.2 megas, e na fase 2 está a turbina 4.5, também da mesma família Vestas também. Além disso, nós contratamos com a Vestas um contrato de OEM que vai perdurar os 20 anos. Então, nós estamos seguros de que a Vestas vai operar o parque durante 20 anos, uma modalidade que a gente chama que é full scope, que é o scope completo, sem cap, sem limite de teto. Isso significa que qualquer peça que tiver que trocar, ela vai trocar independentemente de custo ou não, para justamente manter a alta disponibilidade do projeto. Certo. E por que isso é importante? Porque garante para o consumidor final que ele vai receber aquela energia, ele vai receber uma energia que realmente nós estimamos que vamos produzir. Então, nesse casamento de 20 anos, do nosso lado, nós temos que assegurar o melhor projeto e a melhor performance para esses consumidores, que não são apenas consumidores, mas também são sócios dessas usinas. E aí também teria, digamos, naturalmente uma empresa projetista, né, que faz o projeto antes de passar para a empresa montadora que monta a instalação e as torres, né? Sem dúvida. A gente usou a Cortez Engenharia, que é uma empresa especializada na implantação de parques eólicos, já reconhecida e com bastante track record aí de implantação. Uhum. Então, a gente realmente procura trazer dentro ali dos nossos stakeholders, né, seja de fornecedores, seja de bancos, seja de seguradoras. Vamos falar, então, um pouco da história de pioneirismo da Casa dos Ventos, né? Então, quem foi o visionário que enxergou essa fonte de energia renovável quando, nos tempos em que parecia uma curiosidade científica, né? É verdade. Mário Araripe, ele é um empreendedor visionário, é um empresário cearense e nas áreas que ele atuou, ele fez a diferença. Então, antes de entrar nesse mundo eólico, ele estava no mundo automotivo, ele criou a única empresa automotiva nacional, que é a Troller, o Jeep Troller. Ah, olha só, que fantástico, hein? Sim, sim. E que foi vendido em 2007 para a Ford. Então ele tinha duas empresas, duas unidades têxteis, indústrias têxteis, e uma delas tinha uma PCH em autoprodução. E então o mundo de energia até então que ele conhecia era essa PCH dessa usina têxtil.
Mas no momento da ocasião da venda da Troller, e aí então observando qual que seria o próximo movimento, o próximo passo, ele como engenheiro formado no ITA, nos seus encontros lá com os amigos de faculdade, tinham amigos bastante estudiosos, viu a PCH e falou, talvez eu não quero entrar no mundo de atacado agora. Eu estava no mundo do varejo, do consumidor final, vamos ver esse mundo do atacado, de fornecer energia para o sistema. Até então, o driver da expansão da geração no Brasil era tudo por leilões regulados. O Mercado Livre mal existia como um mercado comprador de energia de projetos, né? Era tudo mercado regulado. Então, realmente era um atacadão, né? Um mercado de atacadista. Mas ele é formado no ITA, ele é engenheiro formado pelo ITA, e tinha uns colegas dele que evoluíram desde a formação no mundo eólico, pessoas bastante renomadas dessa indústria. Odilon Camargo, que no Brasil tem a mais importante certificadora de vento, fez atlas de vento e energia eólica em vários estados do país, reconhecido internacionalmente. Tem o COIC, que implantou a empresa de paz aqui no Brasil, e foi uma empresa hoje já a empresa não existe mais, mas à época ela foi a principal fornecedora de pá para a GE no mundo. Então, são pessoas que pioneiros viveram esse mundo da eólica. E aí, na ocasião, numa dessas reuniões de grupo de formandos, o Mário foi provocado por que não investir em eólica, isso lá em 2008, 2009, na verdade 2007, 2008, e ele falou, então vamos fazer isso, vamos fazer isso, e ele acreditou quando ninguém acreditava, e aí daí veio a Casa dos Ventos, de lá até aqui a história está contada. Que bonito. É o pioneirismo mesmo, né? Então, muito obrigado, Fernando. Acho que foi uma bela, verdadeira lição sobre a energia eólica e por que ela está crescendo tanto, né? Então, muito obrigado, Fernando. José. Muito obrigado mesmo. E voltamos a falar, ok? Um abraço. Tchau, tchau.